E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar o mistério daqueles. O que os textos mais antigos da humanidade realmente dizem sobre o nosso destino biológico e espiritual. Sabe, existe um consenso surpreendente que ficou escondido debaixo de milênios de traduções imprecisas e mitos, e isso pode mudar completamente o jeito que a gente vê o futuro. Nessa nossa explicação de hoje, vamos desconstruir manuscritos literários antigos e pesquisas para mapear o que várias tradições apontam não como o fim do mundo, mas como o verdadeiro salto evolutivo humano. A precisão dessas evidências, que cruzam o globo inteiro, revela uma narrativa simplesmente genial. Então, com tanta teoria apocalíptica por aí, fica aquela dúvida de US$ 1 milhão. O que essas profecias antigas realmente previram, hein? Todo mundo lembra das interpretações populares sobre grandes cataclismos, tipo aquela febre do ano de 2012 que dominou a cultura moderna por anos. Mas e se essas teorias totalmente focadas em desastres estiverem, na verdade, olhando para a direção completamente errada? Ao invés de uma destruição eminente, as fontes originais sugerem que o foco nunca, em nenhum momento, foi o fim de tudo. O papo, na verdade, era sobre uma transformação monumental, uma transformação biológica da nossa própria espécie. Loucura, né? Certo, vamos mergulhar nisso. Lá em 1952, um pesquisador chamado H.C. Baldry publicou um estudo super detalhado mostrando como poetas romanos traduziram de forma meio equivocada um conceito grego fundamental. A profecia original não falava de uma simples idade de ouro, que seria só uma época de paz e prosperidade no tempo, sabe? Na verdade, a palavra original apontava para uma raça de ouro, ou seja, tratava-se de uma mudança física, uma evolução literal da espécie humana caminhando para uma forma superior. Foi um detalhe que a tradução para o latim e, consequentemente, para as nossas línguas modernas, acabou escondendo da gente por séculos a fio. E olha, as origens dessa ideia vão bem além da Grécia Antiga. A gente consegue rastrear a semente dessa profecia até o mito primordial indo-iraniano dos antigos arianos. Isso está documentado num texto ancestral chamado Vendidade, que faz parte da tradição zoroastrista. Esses textos descrevem uma civilização que morava numa antiga pátria ártica, mas que acabou sendo forçada a migrar mais para o sul, descendo para a Índia, Irã e Europa. E por quê? Porque chegou um inverno severo, super fatal. É exatamente aquele evento que a ciência moderna chamaria de Era do Gelo. Agora, é fascinante observar os poderes que eles atribuíam a essas figuras antigas, lá antes dessa grande catástrofe climática. O Vendidade conta que, antes da Era do Gelo forçar essa migração em massa, um rei chamado Yima tinha umas habilidades, assim, absolutamente inacreditáveis. O texto afirma com todas as letras que ele supostamente controlava o próprio tempo invisível. Bom, que a gente encare isso como uma metáfora astrológica super complexa ou como uma descrição literal de uma capacidade humana que a gente esqueceu faz tempo, não deixa de ser um conceito muito intrigante. E é ele que serve de base para toda essa ideia de evolução humana escondida na literatura ancestral. E tem mais. Pesquisadores renomados do zoroastrismo trazem uma perspectiva surpreendente sobre o que seria o fim dos tempos para eles. Diferente daquelas visões catastróficas que influenciaram tanto o nosso mundo, Zoroastro previu um triunfo progressivo da bondade. Para eles, o mal simplesmente vai enfraquecendo ao longo das eras, graças às escolhas individuais e coletivas da humanidade. Então a Terra não termina em chamas, nada disso. Ela é restaurada à sua glória original. E o detalhe mais curioso de toda essa história: o tempo em si deixaria de existir do jeito que a gente percebe hoje. É um evento cósmico que eles chamavam de Frasoquererte. Então, o ponto crucial da conversa é exatamente esse retorno a uma condição humana ideal. Zoroastro ensinava abertamente sobre o que ele chamava de corpo futuro. E, gente, isso aponta diretamente para uma transformação física e biológica impressionante da nossa espécie. Não é só uma libertação puramente espiritual ou uma viagem metafísica para outra dimensão, não. A profecia foca estritamente na ideia de que os seres humanos continuariam habitando aqui mesmo, o nosso planeta Terra, só que equipados com uma biologia perfeita e totalmente imperecível. Seria o ápice da nossa evolução física. Dando um salto de milênios na nossa história, é de cair o queixo ver como esses cronogramas antigos aparentemente se conectam de forma super calculada à fundação dos Estados Unidos.
Se a gente olhar bem para a arquitetura do grande selo do Zua, vários estudiosos apontam que a base da pirâmide, que marca o ano de 1776, até o topo dela, esconde uma passagem de tempo muito intencional. Se somarmos 13 ciclos Catum inteiros do calendário maia a essa data de fundação, o cronograma aponta exatamente para uma janela de tempo entre os anos de 2012 e 2032. É justamente nesse período que a famosa pedra angular iluminada finalmente apareceria, simbolizando que o ciclo de evolução estaria concluído. E olha, a presença misteriosa desse simbolismo não para só no selo nacional. Se a gente olhar para dentro do imenso domo do Capitólio americano, a gente dá de cara com um simbolismo esotérico profundíssimo. Tem um friso enorme lá mostrando o calendário asteca. E tem também figuras esculpidas que remetem direto à glândula pineal. Para quem não sabe, a pineal é uma parte do cérebro que na antiguidade era superligada ao despertar e à iluminação humana. E bem no topo de toda essa estrutura sagrada da democracia, reina uma pintura central bem enigmática. Fica até difícil não se perguntar, será que os próprios fundadores americanos sabiam dessas profecias antigas sobre evolução humana e grandes ciclos cósmicos? Agora, o que é realmente interessante no meio de toda essa arte é esse número exato. A pintura lá no teto do Capitólio é meticulosamente cercada por 72 estrelas de 5 pontas. Fazendo as contas rápidas aqui, se a gente multiplicar essas 72 estrelas pelos seus 360 graus ou pontas totais, o resultado é cravado, 25.920. Na astronomia, esse é exatamente o tempo de duração da precessão dos equinócios. É o grande e majestoso ciclo galáctico da Terra. Essa matemática sutilmente escondida na arte mostra um conhecimento surpreendentemente profundo sobre esses antigos relógios cósmicos que marcam as eras da humanidade. E a coisa fica mais clara quando a gente vê o título dessa pintura central, a Apoteose de Washington. Essa palavra, apoteose, tem um significado muito específico. Ela significa literalmente a elevação de um ser mortal ao status de Deus. A arte mostra o presidente George Washington sentado de um jeito todo majestoso em cima de um arco-íris. As análises desses símbolos sugerem que esse arco-íris não está ali só para enfeitar, não é um detalhe estético qualquer. Na verdade, ele indica fortemente a crença de que é possível alcançar um estado de ascensão biológica e luminosa, o que se alinha perfeitamente com aqueles mitos de transfiguração que existem no mundo todo desde o começo da civilização. E isso ilustra brilhantemente como essa ideia de evolução física não é exclusividade de uma única cultura ocidental. Pesquisas muito detalhadas mostram que esse mesmíssimo conceito de um corpo de luz aparece em várias tradições independentes ao redor do mundo. Seja o chamado corpo supracelestial, lá nas práticas do sufismo, o indestrutível corpo de diamante, nas filosofias do taoísmo, o resplandecente corpo luminoso do Antigo Egito, ou até o famoso corpo dourado da alquimia. É uma constante global inegável, pessoal. Civilizações separadas por oceanos inteiros e milhares de anos apontando para a mesma metamorfose final do corpo humano em uma forma energética muito superior. E se vocês acham que esses conceitos ficaram presos no passado, em mitos esquecidos ou pinturas no teto de prédios velhos, pensem de novo. Eles chegam até os dias de hoje com relatos contemporâneos, contínuos e surpreendentemente bem documentados no mundo todo. Esse é o famoso fenômeno do corpo de arco-íris, uma manifestação observada e registrada dentro da tradição do budismo tibetano. Os relatos dizem que, depois de décadas de uma prática meditativa e física super intensa, alguns indivíduos extraordinários teriam a capacidade literal de transformar toda a sua massa física em uma forma puramente energética nos dias finais de suas vidas. E o que mais choca nisso tudo é a proporção da coisa. Não estamos falando de uma ou duas lendas isoladas que alguém contou. Segundo os registros super rigorosos mantidos por linhagens e monastérios daquela região montanhosa, existiriam impressionantes 160 mil casos documentados desse fenômeno acontecendo ao longo da história na Índia e no Tibete. Longe de ser um acontecimento anômalo, esporádico ou tratado como um milagre singular, essa tradição milenar trata a transmutação da matéria como um caminho perfeitamente possível, um método metódico e alcançável para se chegar ao ápice absoluto da condição humana. Quando a gente vai olhar os detalhes operacionais, o processo biológico que os mestres da tradição Dzogchen descrevem é, francamente, de cair o queixo. Eles relatam de forma bem direta que o corpo da pessoa simplesmente não sofre uma decomposição celular normal após a morte. Em vez disso, ele começa a se dissolver aos poucos no que os monges chamam de luz clara. Os blocos de construção físicos da matéria vão se purificando a olho nu, manifestando 5 cores vibrantes no espaço em volta, até que a dissolução complete a formação física de um arco-íris.
E, no fim desse processo de 7 dias, afirmam que tudo que sobra fisicamente para trás são as unhas e os cabelos, que basicamente são tecidos que não têm energia vital. Para tornar tudo isso ainda mais palpável, a gente tem eventos bem recentes e muito atestados. Um caso célebre aconteceu agora há pouco, em 1998, com o mestre Gelugpa, conhecido como Khenpo Achos. Testemunhas locais e devotos descreveram exatamente as fases finais da vida dele e parecia uma cópia exata da literatura antiga. Eles relataram que dava para ver perfeitamente a matéria física encolhendo por baixo das roupas, viram luzes estranhas pairando sobre o vilarejo e, depois daqueles 7 dias prescritos, a massa corporal dele tinha desaparecido quase por completo de dentro do quarto trancado. É um relato absurdo que aconteceu há pouquíssimo tempo, mas que ecoa de forma impecável aquelas profecias ancestrais sobre a raça humana dourada. O que traz uma camada extra de seriedade para esses eventos tão bizarros e atrai tanto interesse moderno é que isso chamou a atenção rigorosa de instituições ocidentais de ponta. O negócio saiu do misticismo puro e foi para a investigação formal. O próprio padre católico Francis Tiso, a pedido de acadêmicos que queriam estudar isso do ponto de vista antropológico, viajou direto para o Tibete para investigar de perto e entrevistar os monges e testemunhas. Esse nível de interesse mostra um desejo muito genuíno dos estudiosos ocidentais de tentar entender os limites extremos do potencial celular humano, criando uma ponte real e direta entre a ciência, as nossas filosofias ocidentais e essa sabedoria milenar do Oriente. Então, vamos avançar e ver como todos esses conceitos se constroem juntos de uma forma tão brilhante. Quando a gente cruza a cosmologia do Zoroastro, as pinturas lá do Capitólio americano e essas experiências biológicas impressionantes no Tibete, a gente percebe que tudo isso se conecta perfeitamente com algumas profecias super familiares dos textos bíblicos clássicos. Aquela ideia de que o que é mortal se reveste de mortalidade e da transformação repentina do corpo num abrir e fechar de olhos, isso se alinha incrivelmente bem, quase palavra por palavra, com os registros do corpo futulo persa e do corpo de arco-íris asiático. Dá para perceber que possivelmente estamos lidando com o mesmíssimo princípio universal, só que ele vem sendo ensinado para a humanidade através de lentes culturais diferentes ao longo de milhares de anos. E assim a gente chega, inevitavelmente, nesta pergunta gigantesca e super provocativa. Será que o destino final da humanidade é, de fato, uma evolução biológica e energética guiada por esses ciclos cósmicos antigos, ao invés de simples mutações aleatórias? Todos esses textos e monumentos fundamentais das civilizações antigas sugerem com muita força que a gente está, bem agora, no auge de um ciclo gigante de transição de tempo e de corpo. Essas informações compiladas convidam todos nós a repensar radicalmente a natureza limitante com a qual a gente enxerga a nossa espécie e a olhar para o potencial energético absurdo que pode estar agora mesmo adormecido no nosso próprio DNA, só esperando um gatilho. É uma proposta poderosa, incrivelmente esperançosa e que deixa a gente imaginando qual vai ser, de verdade, a nossa próxima grande fronteira evolutiva. Eu fico por aqui. Até a próxima exploração, pessoal!